vejam o vídeo, tá? Tá bom o áudio? Tá alto? Tá tranquilo? Bom, então vamos nós. Bom dia a todos, né? Vamos dar continuidade à nossa disciplina de processo, saúde e doença do curso de enfermagem da Faculdade Alencarina de Sobral. E nós estamos nessa parte, né, toda introdutória, onde a gente iniciou no nosso primeiro encontro a parte de apresentação de vocês. E nós iniciamos aí esse conceito, né, de processo, saúde e doença. E a gente parou exatamente aqui nessa definição, né, de saúde vista, né, do ponto de vista da Organização Mundial da Saúde, com esse estado, né, de bem-estar completo, físico, mental, social, né? E nós já discutimos um pouquinho sobre esse processo saúde e doença, tá? Então, só para a gente relembrar aqui um pouquinho onde nós paramos, né? Ainda, né, dentro desse processo saúde e doença, Perkins, ele coloca como sendo o estado de relativo equilíbrio da forma e da função do organismo, resultante de seu sucesso em ajustar-se às forças que tendem a perturbá-lo, né? Ou seja, imaginemos, gente, a saúde como sendo aquilo que está em perfeito funcionamento, né? E aí, na fisiologia, né, vocês estudam exatamente isso. Na anatomia, a gente estuda do ponto de vista estrutural, do ponto de vista de peças, de órgãos, né? De tecidos, de ossos, né? Nervos, enfim. Lá na citologia, a gente estuda a parte mesmo mais em termos né, de organização, a parte menor, né, que nos compõe, dentro ainda desse contexto, na fisiologia, a gente vai exatamente estudar esse alinhamento, né, e esse funcionamento, que nem sempre a gente pode afirmar que isso gera um equilíbrio, porque o equilíbrio é o quê? O equilíbrio é quando eu tenho estados iguais, né? Então, na verdade, o que a gente tem dentro do nosso organismo, por isso que o Perkins coloca como um relativo equilíbrio, em algumas situações nós vamos ter esse equilíbrio, mas seria muito mais uma estabilidade, né, de processos. Independente se, por exemplo, internamente eu tenho uma concentração maior de alguma coisa e externamente eu tenho uma concentração menor de alguma coisa, tá? Porque o equilíbrio a gente lembra de balança, né, gente? Sobretudo aquelas balanças antigas, né, onde a gente colocava um pezinho de um lado, né, e aí colocava o que a gente ia comprar do outro, e aí quando estava, né, quando estava realmente numa situação de equilíbrio, aliás, de posição igual, a gente chamava esse momento de equilíbrio, né? Então, o processo fisiológico, por vezes a gente tem esse relativo equilíbrio e por vezes nós vamos ter apenas uma estabilização no processo, tá? E aí, isso, gente, é o fisiológico, ou seja, isso é o que está funcionando normal. Então, isso é a saúde. E esse funcionamento normal, ele não é visto apenas do ponto de vista biológico, né? De células, de tecidos, de órgãos, né? Mas como a gente viu, é resultante de qualquer força que tende a perturbá-lo. Ou seja, então, o psicológico, o social, o emocional, né? O próprio biológico, obviamente, físico-químico, mental, enfim, tudo isso, né, é
o desequilíbrio ou a perturbação ao funcionamento normal de qualquer que seja um desses aspectos, nós atribuímos a isso o nome de doenças, né? E aí a gente tem, dentro dessa concepção de processo de saúde-doença, né, baseado nesse conceito ampliado de saúde, e por conseguinte, se eu tenho um conceito ampliado de saúde, obviamente eu também vou ter um conceito ampliado de doença, né? Eu não vou ter doença apenas quando eu tenho uma infecção, eu não vou ter doença apenas quando eu tenho uma lesão, né? Então, com esse conceito ampliado de saúde, eu também passo a ter um conceito ampliado da doença, tá? E a gente tem estímulos que são produtores dessas doenças, né? Nós vamos ter como estímulos produtores agentes vivos, que são os chamados agentes etiológicos, né? Que vão ocasionar as doenças transmissíveis, tá? E nós vamos ter os agentes não vivos, né? Que são os agentes que vão ser responsáveis por essas perturbações, né? Por esses desequilíbrios, por essa falta de estabilização nos processos, que a isso nós vamos atribuir o nome de doenças não transmissíveis, né? Então, a isso, né, nós vamos estar atuando, né, de formas diferentes, né? Para eu promover saúde, para eu fazer prevenção de doenças, e a gente vai trabalhar muito com esses dois conceitos, nós vamos precisar atuar de maneiras diferentes, né, conforme o agente produtor dessa doença, tá? Então, se é um agente vivo, se é um agente etiológico, né, eu tenho uma área de atuação. Então, o nosso combate, ele vai ser tanto na prevenção para não adquirir essas doenças, né, para não ter contato com esses agentes etiológicos, como também nós vamos atuar no tratamento, né, dessas patologias, tá? A prevenção, ela vai se dar tanto através de precauções de contato, para que a gente não tenha verdadeiramente o contato, e também vai se dar por vacinação, vai se dar por uma série de medidas que a gente vai estar trabalhando mais profundamente, mais lá na frente. E da mesma forma, né, com relação aos agentes não vivos, né, a gente vai ter que atuar em um outro aspecto. E aí é muito mais de promoção da saúde, tá? Por quê? Porque esses aspectos, eles levam longos anos até a pessoa, o paciente, desenvolver o agravo, tá? Então, por isso que a gente tem que trabalhar com promoção, né? Porque eu vou ter que atuar na mudança de hábitos de vida, né? Eu vou ter que atuar aí numa alimentação saudável, numa prática de exercícios, num não tabagismo, no não uso de drogas, né? Sejam lícitas ou ilícitas, tá? E o álcool, ele entra nessas drogas, né? O próprio repouso, né? Descanso, que o corpo, né, necessita para continuar suas funções normais, tá? Enfim, isso implica, né, exatamente nessa frase: a saúde não é simplesmente a ausência de doença, tá? Então, a gente precisa ter esse entendimento, e é por isso que a gente tem essa disciplina, né, de processo saúde-doença. Bom, dentro também das definições ou das classificações, né, das patologias, a gente viu que conforme o agente causador, a gente vai ter
as causadas, né, por agentes biológicos, agentes vivos, né, agentes etiológicos, e as por agentes não vivos, tá? E aí, conforme os períodos, né, de evolução dessas patologias, nós vamos ter o que a gente chama de período da pré-patogênese ou pré-patogênico, e vamos ter o período da patogênese ou o período patogênico, tá? Então, no período 1, né, que é esse pré-patogênico, é o momento, né, é o dado momento em que está ocorrendo a própria evolução das inter-relações dinâmicas envolvendo os condicionantes sociais e ambientais e os fatores próprios do suscetível, tá? E a isso a gente chama uma tríade ecológica, certo? Esse período patogênico, né, como eu preciso levar em consideração no conceito de doença, no conceito ampliado de doença, eu preciso entender que esse período pré-patogênico, eu tenho que compreender todas as formas, né, de instalação de uma doença num paciente. Então, por conta disso, né, levando em consideração ao slide anterior que a gente viu quais são os tipos de agentes, a gente vai exatamente entender. Então, esse período, gente, pré-patogênico, né, é exatamente aquele período, por exemplo, se for uma doença transmissível, é aquele momento em que a gente tem o contato com o agente etiológico e que ele começa o processo interno de multiplicação, de difusão, né, de modificação das células, já de interação com algum sistema e aí comprometendo algum sistema, tá? E no caso de uma doença não transmissível, eu vou ter também esse processo, né? E aí, por exemplo, uma doença oncológica, né? Um câncer, tá? Gente, só lembrando, qualquer momento em que eu falar algum termo, né, que vocês não conheçam, vocês ainda estão, né, muito recém-chegados na faculdade. Então, pode ser que exista algum tema, alguma palavra, algum termo, né, que vocês não conheçam e que eu, por vezes, não me lembre de imediato dizer o que ele significa, vocês me cobrem, tá bom? Fiquem à vontade. Então, como eu estava falando, já no caso de uma doença, né, de uma evolução considerada, né, crônica, de uma evolução mais tardia, né, de uma doença não transmissível, a gente vai ter um período maior de pré-patogênese. Esse período maior, gente, ele pode durar anos, tá? Então, se eu tenho uma doença oncológica, né, um câncer, por exemplo, um câncer, ele não se forma da noite para o dia. O que é o câncer, né? Não sei se vocês já tiveram patologia, eu acho que patologia é só no terceiro semestre, mas assim, se você quando vocês forem estudar patologia, ou se já tiverem estudado patologia, é exatamente isso, né? O processo, né, de formação. Então, o que é um câncer, né? O que é um tumor, né? É uma mutação celular, tá? Resultante de algum agente estressor, de algum agente etiológico. Existem agentes etiológicos que produzem, né, alterações celulares, a ponto dessas alterações celulares se transformarem em alterações teciduais e, por conseguinte, em alguma massa, em algum tumor, né, que pode vir a ser ou benigno ou cancerígeno, tá? É uma alteração celular. Então, isso implica em dizer, por exemplo, que todos nós que temos células, né, que somos compostos de células, nós temos a
possibilidade de desenvolvermos câncer ao longo das nossas vidas, tá? Obviamente, né, eu vou ter fatores de risco que podem vir a aumentar essa minha probabilidade. Fatores genéticos, né? Fatores hereditários, podemos ter fatores mesmo que são os fatores modificáveis, como o uso do tabagismo, o alcoolismo, lesões, né? Por exemplo, pancadas, tá? No momento do atrito, pode haver uma mutação, né? No formato da célula. Que mais? Como eu falei, agentes, né, biológicos. Professora, diga aí um exemplo de um agente biológico que pode causar, evoluir com isso. Um câncer gástrico relacionado ao H. pylori, né, que é uma bactéria que ela tem preferência, né, por essa região esofagiana, gástrica, e ele tende a fazer essas mutações celulares e evoluírem para o câncer. Outro, né, o HPV, né, promovendo o câncer de colo uterino, tá? Enfim. Produtos químicos também, gente, a exposição a produtos químicos pode levar, a exposição a produtos físicos, né, tipo emissão de radiação, né, lá no raio-x. Então, a gente tem aí essas alterações, tá bom? Bom, dentro da patogênese agora, né, nós temos, né, já o momento onde as perturbações bioquímicas, né, em nível celular, elas começam a serem apresentadas através das manifestações clínicas, tá? Essas perturbações, elas tanto vão ocorrer na forma, na função, tá? E essas perturbações, elas provocam nas células a nível celular adaptações celulares, tá? E essas adaptações celulares é um processo fisiológico. Essas adaptações, elas podem ser reversíveis, irreversíveis, e tudo isso vocês também veem mais profundamente na disciplina de patologia, né? E essas adaptações celulares, elas de modo geral, elas podem ser de 4 formas, né? Eu tenho a hipertrofia, a atrofia, a atrofia, hipertrofia, metaplasia, eu esqueci agora do quarto. E aí, assim que eu me lembrar, eu falo para vocês. Nesse contexto, algumas delas vão ser, né, vão conseguir aí ter esse retorno, né? Outras não vão conseguir retornar à sua forma, né, natural, tá? E aí, quando não há essa possibilidade de retorno, né, à forma celular, isso pode fazer com que, né, exatamente haja uma alteração que vai acabar sendo mais definitiva, né? E isso vai fazer com que possa, inclusive, ter uma alteração permanente que vai exatamente originar, né? Desconectou aqui o PowerPoint. Que vai originar, vou abrir aqui de novo, gente. Que vai originar uma
Pois é, a formação de um tumor, a formação aí de uma massa, né? Tá? E aí, nesse quesito, né, nesse aspecto, a gente passa, né, a ter ali o momento exatamente de sintomas, né, onde vai ter a sintomatologia, tá? Não sei o que foi que houve aqui com o PowerPoint. Esse momento, né, esse estágio, é onde eu vou passar a desenvolver esses sintomas, e obviamente os sintomas eles vão ser específicos de cada adaptação celular ou de cada alteração que ocorra, né, nessa célula, tá? E isso, gente, também faz com que nós pensemos, né, na forma de que isso pode ser revertido ou de que forma isso pode ser evitado, tá? Bom, como eu estava falando para vocês, nesse período, né, em havendo o retorno, lembrei, é hiperplasia. Então vamos lá, atrofia, hipertrofia, hiperplasia e metaplasia, tá? São os 4 tipos de adaptação celular. E aí eu posso ter, inclusive, nesse momento, a morte, né? A morte, tanto a mortes celulares, como morte mesmo do organismo como um todo, ou seja, morte do paciente, tá? Então, isso vai estar aí, vai depender, né, exatamente de quem foi o agente, né, que originou essa perturbação a nível celular, tá? E aí, gente, nós vamos ter, né, vamos trabalhar muito, como eu já falei para vocês, e aqui a gente está fazendo isso agora só de forma, como é que eu posso dizer, bem geral, né? Mas a gente vai trabalhar muito com esses conceitos de prevenção e de promoção, tá? E nesses conceitos, a gente, né, vai precisar, vamos precisar de estarmos bem atentos, né? Porque isso aqui é muito comum, tanto em prova de concursos, né? Como nas nossas provas, né? Isso aqui vai, com certeza, vai estar aí presente nas nossas provas, né? E a prevenção em si, né? Ela é dividida, né, em 3 tipos: prevenção primária, secundária e terciária. E a própria promoção da saúde, ela vai estar dentro da prevenção, tá? As ações, né, elas vão ser diferenciadas, tá? Quando eu tenho esses objetivos. Então, a gente vai ver lá na frente, inclusive, a gente tem uma atividade lá na frente, exatamente sobre esses 2 conceitos, tá? Então, o que é a prevenção, né? A prevenção é a aplicação de um conjunto de ações para evitar as doenças e ou suas consequências, tá? Então, a prevenção é exatamente isso. Vou prevenir as doenças e vou prevenir as consequências dessa doença, tá?
Existem situações onde eu já não vou mais conseguir prevenir a doença, mas eu vou aplicar ações que possam prevenir as consequências dessa doença. Professora, deu um exemplo. Por exemplo, um paciente que ele é hipertenso, tá? A doença dele de base se chama hipertensão arterial sistêmica. Essa doença de base, ela é uma doença não transmissível e ela é uma doença onde ela tem um período pré-patogênico muito longo, ou seja, é uma doença que a gente chama de crônica, tá? Usualmente, meninos, as doenças crônicas, elas não têm cura, elas vão ter controle, tá? Na grande maioria das situações, nós temos essa perspectiva. Eu não tenho, né, uma cura. O que eu vou conseguir ter é um controle. E aí, dentro desse conceito, né, de prevenção das ações, se eu tenho um paciente que ele já é portador de hipertensão arterial sistêmica e ele evolui com um acidente vascular cerebral, que é um AVC, né, também chamado de AVE, acidente vascular encefálico, e ele evolui com AVC ou com AVE, o que acontece? Eu vou ter que ter medidas preventivas agora para tentar evitar as consequências da doença, tá? Quais são elas, professora? Por exemplo, hemiparesia, né? Que é a perda do movimento, né? De um lado do corpo, tá? Disfagia, que é a dificuldade de comer por conta também, né, da perda dos movimentos de um lado ou facial, tá? Disartria, né? Pacientes com AVC costumam ter dificuldade de falar, né? Fala aquela coisa arrastada, porque exatamente não há mais o movimento labial para as palavras saírem, né? A gente sabe que tem muitas letras que são labiodentais, né? Que vocês aí que estudaram recentemente português, tem lá esses tipos, né? De palavras que tem essa forma, né? De serem pronunciadas. Então, tudo isso vão ser consequências relacionadas à patologia. Então, eu não vou conseguir medidas preventivas da patologia, mas eu posso vir a ter medidas preventivas para essas consequências, tá? Só um minutinho, gente. Bom, e nós vamos ter, né, a prevenção primária. O que é a prevenção primária? Vão ser medidas aplicadas na fase anterior ao surgimento da doença ou do agravo, objetivando a manutenção da saúde,
né? Exatamente nesse contexto é que nós vamos ter, né, a promoção da saúde e a proteção específica, tá? O que é isso, professora? Percebam, gente, aqui as ações, elas são direcionadas para o surgimento de possíveis patologias, tá certo? Então, essas medidas, elas vão ser muito mais direcionadas, tá? Por quê? Porque a gente não tem condições de proteger o mundo inteiro de todos os tipos de patologias existentes no mundo, percebem? Então, por exemplo, como é que isso se dá, né? A níveis de patologias transmissíveis, né, ocasionadas por agentes etiológicos, como é que vai se dar esse processo? As medidas, elas vão ser aplicadas anterior ao contato com os agentes, né? E elas vão ser em 2 níveis. No nível de promoção da saúde e no nível de proteção específica. Sobretudo, os agentes transmissíveis, eles vão ser no nível de proteção específica, né? Porque dentro dessa proteção específica, eu vou ter as campanhas de vacinação, eu vou ter as medidas de isolamento, né? De precaução de contato. Desculpem. E aí, essas medidas, né? Elas são, por isso o nome proteção específica, porque elas vão ser específicas para determinado agente. Realidade agora que nós estamos vivendo, né? Nós estamos, né, atuando de forma específica, né, se utilizando dessa prevenção primária para evitarmos o contágio com o coronavírus, né? Então, estamos usando essa jovenzinha aqui, né, nos ambientes em que a gente não está sozinho, né, que eu estou sozinha, então por isso eu não estou usando, mas em qualquer lugar que a gente esteja com mais de uma pessoa, a gente precisa estar utilizando a máscara é um tipo de proteção específica, ou seja, ela é uma proteção que nós estamos fazendo uso nesse momento para a nossa proteção contra o coronavírus, ok? Entendido? E eu tenho, gente, né, da mesma forma, medidas que vão ser aplicadas anterior ao surgimento de patologias das chamadas, né, não transmissíveis ou crônicas, né? Quais são elas? Vamos lá para a RAS, né, para a hipertensão arterial sistêmica, que é o que a gente acabou, né, de citar. Qual é o nível? Vai ser no nível de promoção da saúde, porque nesse nível de promoção da saúde, nós vamos estar exatamente trabalhando com promoção da saúde. O que é a promoção da saúde? Eu vou estar trabalhando em cima de todos os fatores que vão garantir, né, ou que estão visando o meu estado, né, de saúde, né? Então, gente, essas medidas, né, de promoção da saúde, quais são, professora? E aí, né, entra muito o nível de atenção primária, né? Entra muito a questão da saúde primária, tá? Que é aquele nível lá onde nós estamos atuando nesse foco da promoção, onde nós estabelecemos medidas de educação em saúde, né? Medidas de mudança de estilo de vida, de realização de atividade física, de tentar evitar uso de álcool, drogas, né? Nesse contexto, né? Então,
Isso, né, é evidenciado, sobretudo, nas ações lá da atenção primária. Onde é isso, professora? Lá na estratégia de saúde da família, lá nas unidades básicas de saúde que nós temos, né, nos nossos bairros, tá? Essas são ações que precisam acontecer, né, lá, tá? E com isso, né, nós vamos estar garantindo que lá na frente, daqui a 8 anos, 10 anos, essas pessoas não evoluam com esses tipos de doenças que são não transmissíveis, né? Com esses tipos de doença crônicas, né? E aí, isso vai, né? Isso vai fazer com que nós diminuíssemos, né, o número de patologias, né, graves, né? E aí, o que que acontece? E aí, o que que acontece, né? Eu costumo dizer que o Sistema Único de Saúde, nosso sistema, né, de gestão em saúde, ele é um dos melhores modelos, né, que se tem a nível de mundo, né? Sobretudo, quando a gente avalia esse sistema para nós usuários, tá? No mundo inteiro, se vocês fizerem uma busca, nós não temos um sistema como o nosso, nesse modelo como o nosso. 100% gratuito, né, que contemple todos os níveis de atenção, tá? Para todos, né? Sem ter nenhuma dependência, desculpem, de nada, né? Então, a gente tem aí uma amplitude, né, muito grande de atendimento, tá? Entretanto, gente, por que que ele não existe igual no mundo inteiro? Porque ele é inviável do ponto de vista de gestão, do ponto de vista financeiro, tá? E aí, é exatamente nesse tópico em que na minha opinião, né, nós falhamos enquanto estratégia de saúde da família, né? Porque na estratégia de saúde da família, hoje, se faz muito atenção secundária e se faz muito pouco atenção primária, tá? Isso por N fatores, né? Pela própria cultura da gente, né? A gente não tem a cultura. Nós mulheres até temos um pouquinho mais, né? Mas os homens, de modo geral, eles não têm o hábito de buscar, de ir fazer check-ups, de se consultar, sem estarem doentes, né? Sem já estarem apresentando uma patologia, tá? Nós até que vamos, a gente vai lá, a gente faz exames, faz consulta, né? Nem todas nós, mas assim, a grande maioria de nós já tem esse hábito, né? E aí, o que que acontece? A gente passa a ter, né, uma restrição muito grande do tempo de atendimento, do tempo de trabalho da atenção primária para fazer essa promoção, essa prevenção, né? E aí, a gente passa, né, a ter essa dificuldade. Por exemplo, você convencer um paciente a ir para a unidade básica de saúde para ele receber orientações sobre a alimentação dele, se ele não for fazer uma outra coisa lá na unidade e também receber as orientações, ele não vai, gente.
tá? Ele não vai. As próprias gestantes, né? Você faz curso, vocês vão ver isso quando vocês estiverem nos estágios de vocês, nas vivências práticas, né? As gestantes, né? Você faz grupos de gestante para dar as orientações dos primeiros cuidados do recém-nascido, para dar as orientações de higiene pessoal por conta da episiotomia, né, que é feita no canal vaginal para facilitar a expulsão do bebê, ou da própria cirurgia da cesariana, né? Então, você faz isso. Se você não tiver alguma coisa que chame a atenção delas, elas não vão só para receber as orientações, né? Se não tiver um lanche, se não tiver um sorteio de um kit de RN, se não tiver entrega de fraldas, é muito difícil elas comparecerem, tá? Então, esse lado, né, cultural da nossa população, que ainda está muito relacionado para a questão médico-cêntrica, né, ou então doença, né, isso ainda está muito, né, presente, isso ainda está muito evidente aí nosso cotidiano, tá? Bom, e aí nós temos a prevenção secundária, tá? Na prevenção secundária, nós já vamos ter medidas aplicadas após a instalação do agravo ou doença para prevenção tanto de recaídas, como de complicações, como de sequelas, como de óbito, tá? E aí, a gente também, dentro dessa prevenção secundária, nós vamos ter 2 níveis, tá? Nós vamos ter o nível diagnóstico e o nível tratamento, tá? No nível diagnóstico, nós vamos tentar, mesmo estando, né, já instalada a doença ou o agravo, a gente vai fazer essa prevenção baseado nesse diagnóstico, né, para que a gente consiga, né, evitar complicações, sequelas. Que exemplo é, de novo, professora? O mesmo exemplo da hipertensão e do AVC, tá bom? Em eu identificando precocemente que o paciente, ele é um paciente diabético, ou, desculpem, hipertenso, o que é que vai acontecer? Eu vou estar focando, buscando, né, atender exatamente a essa tentativa de evitar que ele evolua, né, com um AVC, tá? Essa evolução, né, para o AVC, ela vai, aliás, o evitar essa evolução para o AVC, eu acabo também evitando sequelas e podendo, por vezes, evitar, inclusive, o óbito, né, gente? Então, é mais ou menos nessa linha que a gente precisa entender o que é esse nível de prevenção secundária. E aí, meninos, percebam, isso vocês vão ver lá na saúde coletiva, os níveis de atenção, né? O nível de atenção primário, ele exatamente vai focar nessa prevenção primária, ou seja, no momento anterior, né, ao surgimento da doença ou do agravo. Já na prevenção secundária, eu já tenho, né, a doença ou o agravo instalados, e aí o que é que vai acontecer? Eu vou ter, né, dentro do nível de atenção secundária, eu vou ter que estabelecer as medidas, né, relacionadas exatamente a essas prevenções, a essas complicações. Que aí, gente, quando a gente vai para o nível de atenção secundário, é exatamente as policlínicas, né, os centros de reabilitação, onde esses pacientes
né, eles já vão ser acompanhados por conta de uma patologia dessas, né? Os centros de reabilitação, eles já vão tentar, né, buscar a limitação da incapacidade, né? Por exemplo, teve a sequela, mas desculpem, teve o agravo, né, inicial, eu já vou tentar evitar que haja essa sequela. Então, você tenta fazer com que a complicação, a sequela, ela não surja, tá? Então, é nesse momento. E aí é preciso, por isso que é diagnóstico, né, e é tratamento precoce, né? Exatamente porque eu identificando que um paciente ele é hipertenso, eu já tenho que atuar nesse tratamento precoce. E o que é o tratamento precoce? Fazer o controle, né, dessa hipertensão, tá bom? Então, percebem? Se eu tenho hipertensão e o controle dessa hipertensão, ele é uma prevenção secundária, ele é para ser feito na atenção secundária, que não é o que ocorre com a gente, né, gente? A maioria desses tipos de controle, eles são feitos lá na atenção primária. Por isso que lá na atenção primária acaba não me sobrando tempo para fazer a prevenção primária, que é a promoção da saúde, a proteção específica, e dentro da promoção da saúde eu vou ter educação em saúde, né? Eu vou ter todo aquele contexto de mudança de estilo de vida, ok? E eu tenho, né, por último, a prevenção terciária. Né? Na prevenção terciária, as medidas aplicadas, né, elas já vão se dar na fase mais avançada da doença ou do agravo, tá? E aí, essa fase mais avançada, ela vai ocorrer exatamente no momento, né? No momento em que já há a doença e já houve, né, uma complicação, uma sequela, tá, daquela doença. Então, eu já vou trabalhar num nível mais avançado, que é o nível de tratamento aí desse paciente, né? E aí vai ser um tratamento mais complexo, né? Vai ser a nível de internação, né? Vai ser aquele paciente que vai precisar de algum procedimento invasivo, de alguma cirurgia. E aí nesse sentido, o que acontece? Nós vamos ter. Só um minutinho, gente. E aí, nesse nível, né, nessa etapa, né, da prevenção terciária, essas medidas, elas vão, na grande maioria, ser a nível, inclusive, de alta complexidade, né? E após isso, as sequelas, né, elas vão ser vistas, tratadas lá na reabilitação, tá bom? Então, o ideal, né, é exatamente antes, né, de tudo acontecer, as ações elas sejam aplicadas, tá? Antes que haja, né, uma prevenção primária, há de haver uma prevenção de caráter estrutural, né? Então, essa prevenção a nível estrutural na maioria das cidades, né, ela ainda é muito carente, né? A gente sabe que a maioria das nossas cidades, a maioria dos nossos municípios é muito carente de assistência à saúde, né? E se tem muita dificuldade, né, para conseguir aí
esse conjunto, né, a aplicação desse conjunto de ações em cada um desses níveis, tá, gente? Então, assim, isso aqui é o slide da foto, viu? Tá? Se a gente tivesse lá em sala de aula, né, vocês iam tirar esse slide, a foto desse slide aí, exatamente porque ele é um slide que vocês vão precisar muito dele, tá? Porque, como eu falei, isso aqui cai demais em concurso e com certeza isso aqui é questão que vai estar na nossa prova, tá bom? Ficou claro com relação a essa distribuição da prevenção? Tá tranquilo? Podemos avançar? Alguém tem alguma pergunta? Ficou com alguma dúvida? Sim, não, talvez. Alguém falando aqui no chat. Tranquilo, né? Pronto, então vamos avançar aqui. Aqui, né, eu trouxe um desenhozinho, um esquema, né, para que fique mais claro, né, da gente entender aí esse processo saúde-doença, né? Então, esse esquemazinho, né, é um desenho bem simples, né? Mas assim, que é extremamente, que deixa muito claro, né, esse processo, tá? O processo de saúde e doença. Então, eu tenho, para mim, quem é? Geraldo da portaria. Gente, só um minutinho, tá bom? Bom, então, gente, o que acontece? A gente tem aqui, né, inicialmente, esse bonequinho aqui desenhado, né, o indivíduo sadio, né, então, o indivíduo lá, naquele perfeito estado de funcionamento, né, de todas as suas células, sem haver qualquer que seja, né, o comprometimento, tá? Então, ele é exatamente esse momento, né, aí onde uh, nós uh, consideramos, né, o indivíduo saudável naquela amplitude, né, do conceito de saúde, tá? E aí, nós temos, né, dentro desse contexto, nós vamos ter exatamente a exposição, né? E aí é isso que nós vamos chamar daquele período pré-patogênico, né? Onde eu tenho o indivíduo sadio que teve uma exposição a determinada agente agressor, seja um agente biológico, seja um outro agente estressante de alguma função celular. Então, a gente vai ter esse período pré-patogênico, né? A partir do momento em que há a exposição, aí nós vamos ter, né, o período considerado exatamente patogênico, que esse período patogênico nós vamos ter essa divisão entre o período pré-clínico e o período clínico propriamente dito, tá? O que é o clínico, professora? É exatamente aquele momento em que se iniciam o surgimento, né, das manifestações de sinais e de sintomas, tá? Que nós vamos ver isso muito mais profundamente lá no quarto semestre, né? Quando a gente estiver vendo semiologia semiotécnica, tá? Onde a gente vai exatamente aprofundar, né,
nos sinais e sintomas, certo? Então, a gente tem esse período, né? E aí, no meio desse período, é exatamente o período onde o indivíduo está doente, né? Ele, desde o momento da exposição, né, até o final da evolução dessa patologia, esse indivíduo ele está doente. Porque quando é que eu digo que ele não está doente? Exatamente se ele tiver todas aquelas funções funcionando fisiologicamente, funcionando normalmente, tá? Então, a partir do momento em que eu não tenho mais esse funcionamento, esse perfeito funcionamento normal, eu vou ter um indivíduo doente, tá? Daí, né, a partir do momento que eu tenho um indivíduo doente, eu vou ter as evoluções para esse tipo de patologia, né? Eu vou ter desde o indivíduo curado, ele volta para o estágio aqui de indivíduo sadio, vou ter o indivíduo sequelado, que é aquele indivíduo que ele teve a cura daquele agravo, né? Mas que aquele agravo o deixou com alguma sequela. E aí, gente, quando a gente fala em cura, né? Por exemplo, vamos de novo para o exemplo da hipertensão e do AVC, certo? Ele vai sair, digamos que o indivíduo ele saia sem nenhuma sequela, né? Ele saia curado. Ele vai sair curado do quadro de AVC, ou seja, da complicação aguda que ele teve da doença de base, que era a hipertensão, ok? Então, ele vai sair curado do AVC, mas ele vai continuar sendo um paciente que tem hipertensão, certo? Então, ele vai continuar tendo a hipertensão, que é a doença de base. Aqui a gente se refere, gente, né, no indivíduo doente, exatamente na manifestação da doença, né? No quando ele passa a ter sinais e sintomas, né? Ou quando ele tem complicações dessa doença, tá bom? Aí, digamos que o mesmo indivíduo, ele tenha saído com sequelas por conta do AVC. O que vai acontecer? Ele vai ter, né? Ele vai sair curado, mas sequelado, certo? Percebam, o bonequinho branquinho é exatamente o bonequinho sadio, o bonequinho sem doenças, certo? Bom, e eu vou ter, né, ainda nessa linha, o indivíduo crônico, tá? Eu vou ter aquele paciente crônico. Quem é esse paciente crônico, professora? O crônico aqui, gente, ele é o considerado grave, né? Ele não é aquele crônico da hipertensão. Ele é aqui o crônico que vai ficar no meu leito de UTI, que pode evoluir tanto para um óbito, aqui, ó, tá? Como ele pode evoluir para o que a gente hoje chama de cuidados paliativos, certo? Esses cuidados paliativos são exatamente o que? Os cuidados paliativos, eles são exatamente o cuidado a esses pacientes crônicos, né? Esses pacientes crônicos, eles não têm mais, né, uma evolução positiva. Um paciente crônico, né, tarjadinho assim, ele vai ser um paciente doente sempre, ele não vai conseguir ter essa evolução aqui para retornar e ser um paciente sadio, tá? E como eu falei, eu ainda tenho, né, a evolução para o óbito, né, que é o nosso paciente morto, né? É o paciente que ele não vai ter cura, né? E a tudo isso aqui, gente, a gente chama, né, de desenlace
do quadro clínico do paciente, tá? Ou seja, o desenrolar, né, desse quadro clínico, o que é que evoluiu, o que é que aconteceu, né, aí como etapa final para esse quadro clínico, ok? Ficou claro, meninos? Professora, Oi, você pode explicar de novo o crônico, estado crônico? você pode repetir de novo? Se você pode explicar o estado crônico, né? Ah, Como é? posso sim. Bom, aqui, gente, nesse desenlace, né, essa evolução a um estado crônico, ele vai ser aquele paciente que ele não vai mais ter possibilidade de cura, certo? Vamos agora para um outro exemplo. Vamos sair do AVC, vamos agora para um quadro de um câncer, tá? Eu tenho o indivíduo sadio, né? Ao longo dos anos, né? Sadio. Teve a exposição, né? Que fez com que esse paciente ele evoluísse com uma alteração. Pois é, mano, eu tô vendo que você tá só saindo e entrando em troca de usuário e mesmo assim não tá conseguindo ficar em sala. Se você quiser, a gente já está praticamente terminando. Já vou só revisar aqui esse desenhozinho, viu? Tá bom? Entendi muito conteúdo, professora. Depois eu olho lá, então, né? Você vai Pronto, disponibilizar. vou Desculpa, sim. viu? Mas a Não, sem internet é um pouco problema. ruim. Tá bom, querida. Obrigada. Bom, então, voltando, né? Eu tenho lá o indivíduo sadio, ele teve a exposição a algum agente, a algum agressor que estimulou essa alteração celular, né? E aí eu tive uma alteração celular significativa que ela conseguiu, né, propagar essa alteração, né? Ou seja, nos seus processos de replicação, de divisão celular, né? E difusão dessas células, houve a propagação dessas células já alteradas, já com essa alteração, certo? E aí, nesse contexto, gente, o que acontece? Esse paciente, ele passa a ter esse período aqui pré-clínico, né? E a doença, ela fica evoluindo aqui nessa escadinha, internamente dentro do paciente, mas ele não tem nenhuma manifestação clínica, tá? Não tem dor, não sente alguma alteração, tá certo? Enfim, não tem nenhuma manifestação clínica que é nenhum sinal de que tem alguma coisa errada. Até, né, que um dia, lá na frente, ele começa a sentir uma dor forte, né, no estômago, por exemplo, digamos que seja um câncer de estômago, certo? E aí ele passa a ter essa dor intensa e tal. Então, sintomas, náusea, vômito, não consegue mais se alimentar, perda de peso excessiva e tal, e tal, e tal. E aí ele vai, né, para a etapa, né, que é lá na atenção secundária, por exemplo, vai diagnosticar esse câncer, né? E aí ele é um indivíduo doente, né? Que vai fazer o tratamento. Então, todo esse período aqui chamado de período clínico, é exatamente esse período onde eu vou fazer cirurgia, eu vou fazer um tratamento, né? Uma quimioterapia, e aí, por exemplo, um câncer de estômago, o paciente tem que retirar o estômago ou parte do estômago, ele tem que se alimentar através de sonda, né? Ele vai fazer a quimioterapia, vai ficar mais fraco ainda, porque ele já não vinha se alimentando, e aí a quimioterapia vai deixá-lo mais, né, mais combalido, né, mais fragilizado ainda, tá? Então, todo esse período clínico aqui é o período onde eu ainda tenho tratamento, tá certo?
onde eu ainda vou tentar tratar o quadro desse paciente, tá? Só que aí chega um dado momento, né, em que não tem mais uma forma de tratar esse paciente, certo? Ele não tem mais tratamento, não adianta mais operar, né? Porque ele já não tem mais estômago, tá? Ou esse câncer ele já está disseminado, que é exatamente essa etapa do crônico, né? Então ele já é um paciente crônico, grave, que vai precisar de cuidados, né, mais avançados, que é o que a gente chama de cuidados de alta complexidade. É um paciente que provavelmente vai precisar de UTI, que vai precisar de ventilador, de respirador, né? Que já está precisando de dieta por sonda, entendem? Então, é um paciente crônico bem grave, bem complexo, que não tem mais tratamento que vá conseguir deixá-lo assim branquinho, ou seja, curado, certo? Tudo que for feito agora vão ser medidas que a gente chama de paliativas, né? Que são o que eu acabei de falar, que são os cuidados paliativos, né? A gente vai promover o conforto, né? Vai tentar fazer com que ele não sinta dor, né? Vai tentar alimentá-lo adequadamente, né? Os cuidados, eles vão ser todos nesse sentido, né? E não mais para curar esse paciente, tá? Ficou mais claro agora? Ficou sim. Pronto. Professor, esse paciente, ele vai ficar no hospital? Não, existem situações em que esse paciente, ele é crônico, ele chega nessa fase, nessa etapa, mas é um paciente que ele não precisa de cuidados hospitalares, certo? Ele pode, inclusive, ir para casa, pode ficar em casa com a família, né? Não obrigatoriamente ele precisa ficar internado em hospital, tá certo? Tem esse tipo de situação também. Ele deixa de ser crônico? Não. Ele passa a ter cura porque foi para casa? Não, né? Às vezes a gente vê aquela expressão, né? Não, o médico liberou para ele morrer em casa. Não sei se vocês já ouviram alguma vez essa frase, né? Então é mais ou menos nessa linha, né? Então, como não há mais, né, nenhuma possibilidade de tratamento, né, desse paciente, então ele recebe alta e vai para casa, tá certo? Ok? Professor, Oi. geralmente esses pacientes, né, quando o médico consta que ele é estado paliativo, né, geralmente quando está internado, que o médico vê que o familiar tem condição, eles preferem mandar para casa e que eles contraem uma nova doença no ambiente hospitalar, né? Exatamente, porque exatamente, muito bem colocado. Foi o Jefferson, foi? Foi. Ó, reconheci a voz, viu? Exatamente, Jefferson, muito bem colocado. Porque no hospital, gente, a gente está muito exposto, né? O hospital é o ambiente de maior exposição. Por isso, né, que agora no coronavírus, um grande número de nós profissionais né, contraiu a patologia, exatamente porque é um ambiente muito contaminado. Então, você deixa um paciente desse, que ele já vai, né, não ter mais cura daquela patologia que ele está lá. E ainda ele vir pegar uma pneumonia, né, pegar uma infecção urinária, por conta do ambiente hospitalar, então é mais um motivo que a maioria dos médicos orienta para levar o paciente para casa, tá bom? Ok? Professora, Oi, amor. e no caso de uma pessoa que já nasce com a doença, qual o tipo de prevenção? É secundária ou terciária? Qual é a doença que você está se referindo, que ela já nasce com ela? Não, uma doença que a pessoa já adquire da mãe, né? Aí, Pronto. Aí eu não vou ter nenhum nível de prevenção, né? Porque quais são as doenças que são transmitidas de mãe para filho, né? Nós vamos ter sífilis, é uma possibilidade, né? E HIV é outra possibilidade, tá?
As outras patologias, elas são transmitidas de mãe para filho do ponto de vista imunológico, né? Então, a mãe transmite para o filho não a doença, mas sim a imunidade daquela doença, né? Então, assim, a sífilis, né? A sífilis, o bebê, por exemplo, já vai nascer com sequelas, né? Ele já vai nascer sequelado. Na grande maioria nasce deficiente visual, deficiente auditivo, né? Enfim, então ele já vai nascer, eu não tenho uma etapa de prevenção. E, por exemplo, professora, quando ele já nasce com alguma malformação, né? As más formações, né, congênitas, elas não são uma doença, né? Exatamente o termo é malformação congênita. Por exemplo, a nível aqui de cirurgia cardíaca, eu tenho as cirurgias cardíacas que são adquiridas, por exemplo, revascularização do miocárdio, por conta de todo esse processo aí da doença, ao entupimento das artérias, e eu evoluo, né, com a necessidade de fazer uma cirurgia dessa. Eu tenho as cirurgias de troca de válvula, né, e aí existem diversos mecanismos, né, que vão poder evoluir com um tipo de doença desse. E eu tenho as cirurgias... Oi. No caso de uma cardiopatia ou de uma neuropatia, não é isso? Exatamente, né? E aí, no caso de uma malformação, o que vai acontecer? A malformação, o indivíduo já vai nascer com a malformação, né? Então, a malformação, ela não é, digamos assim, uma doença, né? Tanto é que hoje em dia você não usa mais alguns termos que você usava antigamente, né? Aleijado, ou sei lá, deficiente, né? Você utiliza portador de necessidades especiais, algum desses outros termos, né? Exatamente porque a malformação congênita, ela é um processo que ocorreu, né, lá a nível embrionário, que não houve o desenvolvimento, né, em conformidade com o esperado, tá? Então, e aí, né, por exemplo, como seria o nível de prevenção? Seria o nível de prevenção primário. Uma vez eu sabendo que a mãe, ela tem HIV, que a mãe tem sífilis, por exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou atuar em um tipo de parto que não haja a transmissão no momento do nascimento, né, do sangue da mãe para o sangue do feto, tá? Então, eu vou fazer uma cesariana, vou ter todo um protocolo de tratamento profilático para esse RN, para que ele não venha a desenvolver nem HIV e nem sífilis, tá certo? Aí, eu tenho, né, outros tipos de doenças que são passadas de mãe para filho, são as doenças hereditárias, mas aí, essa doença hereditária, eu posso vir a ter, como eu posso não vir a ter. Por exemplo, a minha mãe é hipertensa, né? A hipertensão, ela pode ser hereditária, né? Então, eu posso vir a ter lá na frente também hipertensão por conta dessa hereditariedade, tá certo? Olha, a escoliose, ela pode ou não ser uma malformação, né? Tem algumas síndromes que que o paciente já nasce com a escoliose, e aí ela é uma malformação, mas pode ser realmente só uma questão postural, só de postura da gente mesmo, tá bom? Ok, meninos? Mais alguma dúvida, alguma pergunta? A chamada eu já fui fazendo pelas entradas de vocês, tá bom? Nada? Então, meus queridos, muito bom estar com vocês novamente, tá certo? A gente se encontra novamente na próxima quarta-feira, tá bom? Ok?
Tchau, tchau. Beijos. Até semana que vem, tá?